Olá, pessoal! Hoje estamos fechando com chave de ouro Profissionais Asa, 7ª edição. Hoje estou aqui com a Flávia Tomanini, que é diretora jurídica, diretora de compliance e ESG da AIC Contact Center. E eu gostaria de tratar com ela um pouquinho sobre os desafios de comunicação. Porque hoje a gente tem comunicação visual, comunicação técnica, né, e comunicação de negócio. E eu vejo muito você que está numa empresa, né? A AIC é uma empresa que é o primeiro emprego de muitas mulheres que começam e querem se inspirar para crescer na vida. Então é o primeiro contato ali com o profissional. E ao mesmo tempo que você precisa inspirar essas mulheres, você precisa conversar também com o alto escalão da empresa, que é de onde você faz parte no seu dia a dia, em termos de informar como é que estão os números, como é que estão os processos, como é que estão os impactos, e poder falar com eles, ser ouvida, ser entendida ali pelo CFO, pelo CEO, pelo board, né, pelo conselho. E a gente vê, Flávia, que cada vez mais essa comunicação, ela não é só oral. A comunicação é muito visual, a roupa interfere, como que você está interfere, a sua forma de falar interfere. E eu vejo que você tira isso muito de letra e eu entendo que as pessoas muitas vezes acham que isso é muito simples. Eu ouço, às vezes, você tem um escritório, a gente vê muitas advogadas júnior chegando e querendo... Olha, tem uma sócia e ela está sempre arrumada e ela também está nos debates técnicos e ela ganhou a causa tal. E como fazer, né, ser ouvida em todas essas etapas e ao mesmo tempo conseguir estar adequada para cada ouvinte? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Oi, Clarice. Primeiro, obrigada. É uma honra estar aqui, mais uma vez conversando com vocês, trocando tanta figurinha interessante, rica, bacana. Sou cliente há anos do escritório e é uma honra acompanhar a sua trajetória da Júlia, enfim, e caminhar juntas. Eu acho que a comunicação ela é uma construção, porque a gente comunica independentemente se a gente está fazendo de forma intencional ou não. Você está 24 horas por dia, enquanto profissional, enquanto pessoa, na sua família, no seu meio profissional, enfim, em qualquer ambiente você está comunicando alguma coisa. E quando você começa a comunicar isso de forma intencional, você tem muito a ganhar. Então, eu acho que, recapitulando um pouquinho, né, de como isso aconteceu na minha trajetória profissional, acho que assim como vocês, eu formei muito nova, eu acho que eu tinha uns 21 para 22 anos. Eu sempre tive cara de mais jovem do que eu realmente sou. E isso, em um dado momento, eu percebi que me atrapalhava muito, né? A gente, no mercado jurídico, todas nós sabemos como funciona. Eu acho que há 20 anos atrás, quando a gente estava estagiando, recém-formada, ainda era muito mais, a gente ainda encontrava muito mais barreiras em relação ao nosso trabalho. E eu percebi que eu precisava, de alguma forma, neutralizar aquela cara de menininha que eu tinha. Então, isso vem de uma construção que era, eu precisava comunicar a autoridade técnica, então eu precisava mostrar para todo mundo que estava na sala, para o meu cliente, na época eu trabalhava no escritório, para os sócios do escritório, que eles podiam confiar no meu trabalho, e isso passa pela formação técnica, isso passa por uma oratória adequada, isso passa por muito estudo, por embasamento, por ter certeza do que você está falando, clareza do que você está pensando, da sua estratégia. E isso, obviamente, eu gostaria que não, mas infelizmente passa pela imagem que você constrói, desde a roupa que você está usando, até a forma como você se comunica, como que você se porta numa reunião. Então, lá atrás, eu entendi que eu precisava construir uma imagem de autoridade que me respaldasse naquele ambiente para que eu pudesse, de fato, mostrar a competência que eu tinha naquele ambiente para fazer aquele trabalho, para conquistar aquele cliente. Então, a gente precisa, no meio profissional,
escolher o que a gente vai comunicar. Eu quero comunicar intencionalmente e usar isso como estratégia, ou eu vou deixar ao bel prazer do meu interlocutor interpretar se eu sou boa ou não sou. Eu acho que passa um pouco por isso. E é muito interessante isso que você está dizendo, porque quando a gente deixa a livre interpretação, é você deixar a sua carreira na mão do outro. Exato. E quando você deixa na mão do outro, você pode se frustrar. Você pensa, o que eu poderia ter feito a mais? Né? Então, quando a gente vê muito, você comentou aqui no início, realmente, Flávia, a gente trabalha juntos há muito tempo, porque quando a gente começou, eu era advogada sênior, ela era advogada, não sei se você já era gerente? Acho que eu era gerente. Eu era gerente também, mas é porque aqui a gente chama de sênior, então eram 2 gerentes, e hoje ela é a diretora, uma das diretoras mais importantes do grupo, estatutária, e hoje eu sou sócia, board aqui do escritório, equity, e assim, não é fácil chegar. E não depende apenas da competência. A competência técnica, ela faz parte, ela é extrema, ela é como se fosse o básico. Ela passa a ser o básico. Né? Ela, assim, isso você tem que ter. Isso é o pré-requisito. É o pré-requisito. É o pré-requisito. Mas a gente vê como é que realmente você se envolver na comunidade de onde você está trabalhando, seja envolvendo com seus colegas, você lá no seu cliente interno, né? Você hoje lá na IC, você tem seu cliente interno, você tem todas as diretorias para se reportar, para que você possa, que eles sintam segurança nos direcionamentos que você está dando. E a gente vê muito que você está sempre presente, a IC ela está em vários estados, e isso também, essa forma, né, de comunicação muda. Você fazer uma comunicação em Minas Gerais, em São Paulo e no Nordeste, em alguns dos estados do Nordeste, Paraíba, por exemplo, vocês estão sempre lá, isso muda. E como que você faz aí essa troca, essa virada de chave, assim, tão bem feito, e para poder, de fato, você tem várias premiações, a Flávia tem várias premiações, eu fico muito, muito feliz, muito orgulhosa de ver sua trajetória, porque a gente sabe quão difícil é. E a gente sabe que não é apenas, e o que é muito importante, não é só o técnico. É exatamente o que você... É poder ser ouvida. Você precisa ser ouvida. Então, como é que você consegue fazer isso de A a Z dentro de uma empresa que é tão multirregional? Ela é multirregional e é uma empresa, né, contando um pouquinho da IC, são mais de 55 mil funcionários espalhados aí, principalmente na região Sudeste e Nordeste, e a gente tem uma diversidade de público enorme. Então, assim, a gente tem 60% de mulheres, a gente tem mais de 60% jovens até 24 anos no seu primeiro emprego, que estão aprendendo a trabalhar, vindos muitas vezes da escola pública, outros são universitários, enfim, a gente tem de fato um universo muito rico de pessoas trabalhando dentro da IC. E aí, quando eu falo de comunicação e de estratégia de comunicação, é a gente exatamente entender para quem eu estou falando, quem é meu interlocutor, para a gente não cair exatamente nessa armadilha de eu deixar aquilo que eu preciso comunicar na mão de quem está me ouvindo. Assim, a minha responsabilidade como diretora jurídica de compliance é de me fazer entender. Então, eu preciso adequar desde a minha linguagem corporal até a minha linguagem visual. Por quê? Porque, primeiro, eu preciso conquistar a confiança de quem está me ouvindo. Então, se eu estou conversando com o board dos meus grandes clientes, eu preciso ter um arranjo de imagem diferente de quando eu estou dando uma palestra de compliance para todo o meu time. Eu preciso adequar a minha linguagem. Se eu estou despachando com o juiz, a linguagem é uma. Se eu estou fazendo uma reunião com vocês aqui para discutir estratégia de um processo, a linguagem é outra. Se eu estiver fazendo uma visita institucional com o governo local, a linguagem é outra. E se eu estiver junto com o time lá da operação de call center,
eu preciso também adaptar a minha linguagem. Então, mais uma vez, a gente precisa ter intenção e precisa saber o tempo todo que a responsabilidade de se fazer entendido é nosso e não do outro. Acho que isso é o principal. Principal, perfeito. Flávia, a gente sabe que o juridiquês ele é um problema nas empresas, né? As outras áreas não entendem e não tem mesmo que entender, não é o dia a dia delas, mas tem questões muito importantes que precisam ser repassadas muitas vezes para o time fiscal, para as outras áreas da empresa e muitas vezes até para a presidência e demais diretorias. Como fazer? Como se fazer ser entendida, efetivamente entendida, sem o juridiquês, sem ter que entrar em minúcias de processos, mas transportando a importância do tema? Eu costumo dizer, eu acho que assim, o juridiquês ele não é um problema só nas empresas, né? Ele é um problema de nós profissionais do direito. Porque quando a gente pensa no direito em si, ele deveria vir para democratizar o acesso da pessoa, de todos os cidadãos à justiça. E quando a gente faz questão, muitas vezes envaidecidos, de usar uma linguagem extremamente técnica, na verdade a gente está dificultando o acesso das pessoas àquele entendimento. Porque para você ter acesso, você tem que entender. Dito isso, no mundo corporativo, é muito mais importante para nós profissionais do direito a gente entender a linguagem da empresa, do negócio, do business, do que ficar querendo falar juridiquês, tecnicidade, que não vai levar a lugar nenhum. O meu CEO, ele não precisa saber que eu entrei com um agravo interno. Ele precisa saber se ele vai ter que pagar no final aquele valor da condenação ou se eu conseguir resolver aquele problema. É isso que ele precisa resolver. Então, mais uma vez, cabe a nós adequar a linguagem e mostrar a estratégia, que para você mostrar a estratégia a gente não precisa de forma nenhuma de tecnicidade, para a gente junto achar a melhor solução para a empresa. Então, eu sempre falo que, uma vez eu estava dando uma palestra para vários advogados e eu perguntei quem já tinha lido o balanço, eram advogados corporativos da empresa em que trabalhava. 2 responderam que sim. Então, olha como que a gente se distancia da estratégia da empresa e não o contrário. Assim, eu não preciso que os meus clientes internos entendam do jurídico, eu estou lá para isso. Eu preciso que a gente ache a estratégia que vá levar a melhor solução. E para isso eu preciso ser muito transparente, muito clara, sem juridiquês. É isso, né, pessoal? Eu acho que assim, hoje em dia a gente vê que até mesmo as peças, né, que a gente faz, um despacho com o juiz, não precisa mais dessa tecnicidade e menos ainda para comunicar com o cliente. Então, eu acho que a gente tem mesmo que mudar essa chave e diminuir cada vez mais essa linguagem técnica, né? Bom, então, já indo para o nosso encerramento aqui da entrevista, a gente vê as profissionais, né, chegando no mercado. E qual seria a dica de ouro, a dica que você falaria para elas? Olha, prestem atenção neste ponto. Sim, eu acho que não tem como falar que existe uma dica de ouro, porque, como eu disse, eu acho que é uma construção. E construção, inclusive, leva tempo, leva história, leva bagagem. Então, a gente entende a ansiedade, né, de uma menina, uma advogada júnior, que está saindo da faculdade, já olhar para a gente e falar assim, é isso. Mas isso leva anos, né? Leva muito tempo, leva muitos tombos, leva muito aprendizado. Mas, tentando responder um pouquinho e trazendo um pouco de novo da minha experiência, é isso, é intenção e construção. É isso que você almeja? Você quer ser sócio de um escritório? Você quer ser C-level numa companhia? Construa a sua trajetória em cima disso. Construa a imagem que você quer passar em cima disso. Construa todo o seu conhecimento técnico em cima disso, porque vai chegar. Degrau por degrau, não tente se atropelar esse processo. É importante passar pelo processo, é o processo que gabarita a gente para estar aqui hoje, né? Queira ser ouvida. Então, se a sua mensagem que você quer levar precisa ser ouvida, faça chegar. E não espere que o outro tenha que te entender. Faça ser entendido. Eu acho que é bem esse o nosso recado de hoje, né, Flávia e Júlia? Então é isso. Foi um prazer, viu, recebê-la aqui hoje, como sempre. Adorei, muito bom. Obrigada.
Não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais os artigos, entrevistas, dicas culturais do Profissionais ASA. Muito obrigada e até a próxima.